boa tarde a todos, né? Sejam todos e todas muito bem-vindas a essa iniciativa do Instituto de Engenharia, que é o IEP Talks, né? São webinars nas mais variadas áreas da engenharia, né? Trazendo o estado da arte em relação a cada um desses temas. Hoje nós temos a felicidade de ter o engenheiro químico Marcelo Real Prado. Depois eu peço a ele que faça uma apresentação, né, da sua carreira aí brilhante como pesquisador, falando sobre bioenergia, né, bioprodutos e microalgas como opção de produção mais limpa, né? Durante a pandemia, os aspectos ambientais e sustentabilidade acabaram crescendo muito em importância. Então, poxa, acho que esse tema é muito bem-vindo, num momento muito apropriado. Eu quero saudar aqui o nosso amigo Fernando Jansen, né, o diretor técnico adjunto do Instituto de Engenharia, que viabiliza esse e outros webinars, né, e parabenizar pela iniciativa. Realmente são eventos normalmente de muita densidade técnica e muito conhecimento. Quero também saudar o engenheiro químico Cláudio Barreto, presidente da Associação dos Engenheiros Químicos do Paraná, né, pela iniciativa, né, coube a ele essa iniciativa de convidar o engenheiro Marcelo, por conta, né, da sua relação profissional. E essa é uma iniciativa que acaba congregando, além do Instituto de Engenharia, a Associação dos Engenheiros Químicos do Paraná, a Unilivre, Universidade Livre do Meio Ambiente, e o Paraná Meteorologia, né, que são instituições que são voltadas a essa questão da disseminação e apoio à disseminação do conhecimento técnico e tecnológico. Cláudio, você gostaria de fazer algum comentário, por gentileza? Pois não. Cumprimentar o professor Marcelo. Celso, parabéns pela sua abertura. O professor Marcelo, a energia é fundamental para a sociedade. Nós precisamos de energia limpa. Pronto, final. É isso que nós precisamos. Esse é um tema fundamental para o desenvolvimento sustentável. Tanto a minimização de resíduos, minimização de efluentes, minimização de emissões, vem tudo do lado da energia. Energia limpa, é isso que o mundo precisa. Parabéns, Marcelo. Continue nessa tua luta. Obrigado, Barreto. Muito bem. Então, Marcelo, passamos a palavra a você. Sinta-se à vontade. Temos aí disponibilidade de tempo, sei lá, razoavelmente para a gente, talvez, né, uma apresentação de uns 40, 45 minutos, e depois a gente dedica aí uns 15 minutos, meia hora para troca de ideias, perguntas que porventura surjam no decorrer da sua apresentação, ok? Então, por gentileza, a palavra, o microfone e a câmera é sua. Fique à vontade. Obrigado. Muito obrigado, Klaus. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite. Fiquei muito honrado, até porque quando eu pude verificar a programação, eu pensei primeiramente, né, puxa, como que eu vou poder contribuir perante celebridades aí falando de temas extremamente importantes e relevantes. E aí, com o convite do nobre colega aí, ó, Cláudio Barreto, eu falei, não, nunca deixei na mão, não é agora que eu vou deixar na mão. A agenda nossa parece que ela triplicou, né, trabalhando nesse sistema de home office, mas a gente vai participar sim, né? Eu não vou ficar de fora de jeito nenhum, porque é uma iniciativa muito interessante, o evento, vocês estão de parabéns à organização, e eu fiquei muito honrado mesmo com esse convite. E aí eu pensei comigo, o que preparar, né, em termos de apresentação, pensando aí na iniciativa da organização, do evento, e também com o que a gente está vivendo, né, principalmente aí nesses últimos meses. Então, com base nisso, e tomando como referência aquilo um pouco do que a gente faz dentro da universidade, aí a gente escolheu esse tema, que eu acho que também tem a sua importância, tem a sua relevância, e vale a pena, né, bater um papo aí sobre esse assunto. Então, antes de mais nada, meu muito obrigado,
mais uma vez. Eu vou compartilhar a minha tela agora para a gente começar a conversar sobre alguns pontos, né, desse tema. Mas, por favor, como é um bate-papo digital, fiquem à vontade para interromper a qualquer momento, caso queira fazer algum questionamento, né, durante essa minha breve apresentação aqui, ou, se não, se quiserem, depois a gente continua com essas indagações aí, com essas provocações que eu pretendo fazer aqui para vocês. Ok? Deixa eu colocar aqui para compartilhar. Muito bem. Aparece para vocês a apresentação? Sim, aham, tá ok. Ótimo. Então, vamos lá. Primeiramente, eu escolhi esse tema porque existe esse programa de pós-graduação em bioenergia, que é uma iniciativa também muito interessante aqui no Paraná, né? Um mestrado acadêmico em rede, envolvendo 5 universidades estaduais e mais a UFPR e a UTFPR também, além de alguns institutos, né? O PTI, lá em Foz do Iguaçu, já participou no início da sua concepção, a Embrapa também participou. Então, são vários órgãos que começaram aí essa conversa lá em 2008, 2009, daí 2010 ele saiu do papel. E a gente trabalha nesse programa aí desde então. Tá? Eu, como docente da Universidade Tecnológica, no nosso antigo Cefet, vou completar agora 25 anos, né, no início de 2021, já é um tempinho que a gente está ali à frente da docência e da pesquisa, da extensão. Então, para mim, é uma honra, né, poder estar representando aqui a instituição nesse evento também e mostrar um pouquinho do que a gente vem desenvolvendo dentro desse programa. Junto com esse programa, também a gente atua num outro mestrado, mas é um mestrado profissional em inovação tecnológica. Esse é lá do campus Campo Mourão, que é o campus onde eu atuo. Então, nessa linha que a gente vem trabalhando, né, sendo engenheiro químico, o pessoal fala assim, mas bioenergia, você é biólogo? Não, eu sou engenheiro químico. Mas o engenheiro químico, ele tem essa característica, né, de poder lidar em várias áreas, trabalhar, atuar em várias áreas. E aí essa linha surgiu, né, como uma oportunidade de pesquisa, a gente abraçou a causa e pôde fazer, ou a gente está tentando fazer, no caso, muitos trabalhos relacionados à questão de produção mais limpa. Tive alguns mestres que influenciaram bastante nisso, tanto no mestrado quanto no doutorado, porque a gente sempre trabalhou com questões ambientais para a indústria de alimentos. Por isso que a minha pós-formação é na área de alimentos, mas sempre com questões ambientais. E eu achei isso uma coisa fantástica, né, de trabalhar com isso. E aí a gente vem trabalhando e eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que vem a ser. Esse tema aqui, ó, biocombustíveis e bioprodutos com microalgas, foi um tema, para vocês terem uma ideia, que foi solicitado para eu abordar na disciplina de biocombustíveis nesse mestrado. Não faz nem um mês que eu dei essa aula, né? Foram 2 dias aí de trabalhos com essas turmas que estão espalhadas por todo o Paraná. Inclusive, tinha alunos de outros estados, né, que são vinculados a esse programa, que também estavam participando dessa aula. Né? Então, foi uma coisa bastante interessante e algumas coisas eu tirei de lá para mostrar e compartilhar aqui com vocês. Para introduzir, são 2 pontos que eu queria colocar aqui. Ó. Primeiro são com relação aos programas de prevenção à poluição. A gente, frequentemente, agora um pouco menos, né, mas a gente vinha sendo procurado para trabalhar com essas questões de prevenção à poluição. Minimizar problemas ambientais dentro das indústrias. E aí o pessoal falava assim, temos que melhorar nosso tratamento, temos que melhorar nossa disposição dos resíduos. Aí eu trabalhava com uma outra linha, né? Eu ia num vetor inverso, né? Eu falava, mas gente, vamos pensar o seguinte, ó, não tem como a gente evitar essa geração, porque você fala depois que aconteceu, né, é remediar. Mas e se a gente conseguir eliminar na fonte? Então, essa foi a primeira premissa, né, que a gente levantou essa bandeira e vem trabalhando em cima disso. E a segunda é com relação a desenvolver novas técnicas e alternativas de processo para diminuir a questão de impacto ambiental. Tá? Então, são essas 2 premissas básicas aqui, ó, que tem como base todo esse estudo que a gente vem fazendo.
Quando eu falo dessa questão de produção mais limpa, é justamente tentar compartilhar com quem nos procura, com os estudantes, com os acadêmicos que querem fazer pesquisa nessa linha. Falar, eu acho interessante trabalhar com energia limpa, com produção mais limpa. Mas você tem noção do que é trabalhar com tecnologia limpa? Você tem noção do todo, a visão holística, a visão do todo o ciclo produtivo? Eu conheço algumas partes. Bom, então, para aqui a conversa, vamos voltar um pouquinho, algumas ondas atrás, para daí sim a gente começar a conversar. Então, o primeiro grande desafio é fazer com que a pessoa tenha essa visão de procurar enxergar o todo, para daí sim a gente conseguir pensar em um processo de produção mais limpa. Não é tarefa fácil, não. Muito complicado fazer isso. Eu coloquei essa seta enorme para baixo aí, ó, para mostrar para vocês uma realidade que melhorou muito, sabe? Mas ainda existe, né? Tem muita gente. Quando eu falo gente, eu estou me referindo a algumas empresas que ainda acham que essas questões ambientais é um modismo, é uma questão é uma onda que logo vai passar e acha que a questão ambiental, por exemplo, é só despesa, é só custo, é só investir dinheiro que não tem retorno e só faz isso por uma questão de pressão de órgãos fiscalizadores das questões ambientais. E não é. A gente percebe isso, que muita gente já mudou essa concepção, tem melhorado bastante, mas infelizmente a gente encontra por aí, ó, muita empresa, né, que ainda pensa no sentido de baixo dessa seta aí, ó, pensa pequeno com relação à questão ambiental. Tá? E aqui a gente fala, né, da produção mais limpa como um modelo de excelência pelos próprios princípios e critérios que são adotados nesse processo como um todo. É o que a gente tenta explicar quando a gente é procurado, né, para atender essas empresas. E o que ele determina? Está resumido aqui nesses 3 grandes grupos. Tá? Primeira coisa, né, que você evite na fonte a geração do problema. Né? Quando você não consegue gerar isso na fonte, a gente procurar aplicar algumas técnicas de reuso, reciclagem e reaproveitamento, levando em consideração as diferenças conceituais entre cada uma delas, né? Não só diferenças conceituais, mas também as diferenças técnicas e as tecnologias envolvidas para cada uma dessas alternativas. Né? E a questão também de você estender aí, ó, a vida útil, principalmente de embalagens e de produtos, ao final da sua vida útil. Né? Vamos pensar, por exemplo, aí os eletrônicos, que a gente vem utilizando bastante nesses últimos tempos. Depois que ele deprecia, que ele não tem mais utilidade, é feito o que com ele? Um aparelho celular, por exemplo, né, que tem uma depreciação altíssima, né, ele fica aí fora de uso um tempo muito curto. E daí, o que você faz com ele? Eu vendo. Tá, mas vender não significa o fim da vida dele, né? Chega uma hora que ele não vai ter mais utilidade. É feito o que dele? E assim, outros, né? Eu falo dos eletrônicos justamente por essa questão da obsolescência muito grande, né, que eles têm. Uma coisa interessante, é um dado, não é um dado recente, mas a proporção ela ainda permanece, em termos de mecanismo de desenvolvimento limpo, né, que é o MDL, que está colocado ali, ó, o Brasil vai muito bem, obrigado. Por quê? Porque com toda as nossas dificuldades, a nossa realidade, tanto cultural quanto socioeconômico, política, em todos os sentidos, a gente ainda tem muita coisa boa. Né? E o famoso jeitinho brasileiro faz com que muitas dessas ideias, desse potencial que a gente tem, se transformem em ideias interessantes que são utilizadas aí para o bem. Eu vou mostrar alguns exemplos para provar por que a gente está bem nesse ranking aqui. Como tecnologia limpa, para quem não é muito familiarizado, né, a gente sempre procura colocar uma definição bem simples do que vem a ser. Né? E a gente trabalha aqui, ó, com um tripé de estratégia econômica, ambiental e tecnológica, mas isso sempre integrada a processos e produtos. Então, isso a gente pode aplicar tanto para um determinado produto, quanto para um processo como um todo. Mas isso de uma maneira geral, sempre com aquela visão do todo, com aquela visão holística que eu apresentei lá no início. Com os exemplos a seguir vai ficar mais claro essa questão. E qual que é o objetivo aqui? Ó? Principalmente, aumentar a eficiência no uso das matérias-primas, evitando a geração de resíduos desnecessários, ou um uso excessivo de recursos como a água e a energia,
Às vezes você precisa utilizar X metros cúbicos de água, você está utilizando X mais muita água, né, num processo onde você não precisaria, né, por conta de alguma otimização, de algum ajuste em um determinado processo, né? Então, é nesse sentido que a gente foca essa questão da produção mais limpa. Tá? Um exemplo que eu coloco aqui é desse engenheiro mecânico, né, lá do Espírito Santo, que inventou esse motor a ar, dito 100% ecológico. Eu não sei vocês, mas eu não conheço esse mecânico, não sei se ele é vivo, se ele existe, e nem sei se esse motor funciona em algum veículo aqui no Brasil. Tá? Só sei que ele inventou, apresentou isso numa feira, né? Mas eu desconheço a produção em escala desse motor e nem sei se esse cara existe, né? Porque se ele existir, tenho certeza absoluta, né, que tem muita gente de outras áreas ou que trabalham com outros combustíveis que não tem nenhum interesse que ele continue adiante com essa pesquisa, né? Porque isso ia ferir muitos outros interesses, né, com base nos outros combustíveis, principalmente os fósseis. Exatamente. Um outro exemplo clássico aqui é dessa impressora ecológica. Esse daqui foi um oriental, eu digo oriental porque eu já não me lembro mais a nacionalidade dele, se ele era coreano, se ele era chinês, não me lembro. Ele chegou numa feira com esse protótipo, né, um protótipo dessa impressora. E qual que é a característica dessa impressora? Que é uma impressora manual, ela não é elétrica, né? A terceira figura ali embaixo ele mostra, né, que para ela funcionar você tem que mover com as mãos. Então isso daqui é para imprimir poucas folhas, né, documentos de poucas páginas. Mas o que é interessante, ela não usa toner, ela não usa tinta. O que vai ali naquele cartucho? O que vai ali naquele cartucho é borra de café. Então, imagina você fazer um cafezinho, né, e depois você pegar toda aquela borra que é jogada no lixo, que você não faz nada com aquilo, coloca ali naquele cartucho e ainda você imprime um trabalho, né? Eu brinquei com meus alunos dizendo que quem fizesse isso, né, já tinha meio ponto garantido, né, porque eu adoro café. Imagina você receber um trabalho aí com aquele cheirinho de café ainda. Então, quer dizer, é uma proposta interessante. Chegou um investidor para ele e falou assim, ó, quanto você quer para me entregar 150 mil unidades? Né? O oriental, que tinha o olho puxado, né, abriu o olho, arregalou o olho e falou assim, mas eu não tenho condição de fazer isso. Eu falei, não, não foi isso que eu te perguntei. Eu perguntei quanto você quer para me entregar 150 mil unidades. Tá? Só para vocês terem uma ideia, né, da proposta interessante que é um equipamento como esse. Mas essas propostas, essas iniciativas, elas vão além. Então, veja bem, olha o que aconteceu aqui, ó, nesse hotel lá na Dinamarca, né? Esse hotel lá na Dinamarca ele é interessante porque ele disponibiliza bicicletas ligadas a um gerador. Então, a pessoa levanta, né, vai lá dar uma pedalada, em vez de ir para uma academia, dar uma pedalada. Então, ela está conectada a esse gerador e essa pedalada gera energia, né, que é capaz aí, ó, de auxiliar na geração de energia consumida pelo próprio hotel. Aí quem faz isso ainda recebe um generoso vale de 26 euros. Ao preço que está o euro hoje, é interessante você pedalar uns 15 minutos, né? Não vai fazer mal para ninguém. Da mesma forma aqui, ó, esse bar em Londres, né, o pessoal chama de balada, o que ele fez? Ó, o dono ele pegou e colocou essas placas que captam essa energia, né, aí no chão, tá? E olha o que ele consegue aqui, ó. Ele consegue aí, ó, energia para suprir 60% da energia que ele consome no próprio estabelecimento. Então ele ganha dinheiro vendendo bebida, ele ganha dinheiro vendendo as entradas, né? E ainda as pessoas que ali frequentam geram energia para ele. Tá? É uma coisa interessante. Em São Paulo já tem um estabelecimento muito parecido que está trabalhando um sistema bem semelhante. É bem interessante também. Tem esse outro estabelecimento comercial que eu procuro citar, né, a respeito de energia limpa, que esse estabelecimento comercial aí que está colocado aí em tela, né, quem chega ou quem comprova que chega de transporte público recebe aí um desconto, né, perante os serviços que são oferecidos nesse estabelecimento comercial. Então, são algumas propostas, eu estou colocando para vocês essas alternativas, esses exemplos aqui, para mostrar que existe muita ideia interessante quando se pensa em desenvolvimento limpo. Tá? Não é uma coisa assim, é um absurdo, é só um especialista na área para se pensar. Não, é para tudo. Né? Para tudo tem solução e tem iniciativas interessantes. As famosas eco-builds, né? Os prédios, chamados prédios sustentáveis, como essa biblioteca aqui, ó, na escola de arte, né, lá em Singapura. Imagina aí o telhado dessa forma, desenhado, com todo esse gramado,
Você pega um livro ali, ó, e depois você vai passear nesse gramado, é uma coisa extremamente interessante também. Da mesma forma, essas pias que já existem bastante aqui no Brasil, né? O resíduo da lavagem das mãos, ele pode correr ali, ó, por aquele pequeno canal e ainda irrigar uma planta, né? Que também faz um paisagismo ali no ambiente, também é algo interessante, é uma ideia, uma iniciativa bastante bacana também, tá? Esse aqui é de um designer francês, tá? Mas já tem aqui no Brasil também, né? Não sei o preço, mas já tem aqui no Brasil. Esse exemplo também ficou bem conhecido, né? Ele já existe. Isso aqui foi uma proposta que foi desenvolvida lá no Japão, desse vaso sanitário com esse controle remoto aí, gigantesco, né? Onde você tem ali, ó, alguns recursos tecnológicos, como, por exemplo, você apertar um botão e escutar um barulho de cascata, até para disfarçar um pouquinho alguns barulhos inconvenientes, né? No momento nobre de uso desse recurso, né? Que é o vaso sanitário, ou uma música. Só que o problema é o seguinte, né? Ele podia chegar a 2.000 euros. Eu, particularmente, não tenho a menor condição de adquirir um vaso desse preço, tá? Mas foi uma proposta que foi desenvolvida lá no Japão e o pessoal tinha interesse de trabalhar com esse sistema, né, em alguns hotéis para atrair visitantes para os Jogos Olímpicos que não aconteceram esse ano, né? Eles foram transferidos para o ano que vem. Se alguém for para lá, ó, depois me conta, né, se realmente se deparou com algum desses vasos, né, e me conte a experiência. Deve ser uma experiência única também. Tá? Um outro exemplo aqui, ó, são os projetos de carro, né, a hidrogênio. Esse daqui é um protótipo, né, que foi desenvolvido. Tá? Qual que é a ideia? A ideia é de você trabalhar com a hidrólise, né, fazer uma eletrólise aí, né, da água e ter como combustível o hidrogênio, e o que sai no escape é oxigênio puro. Você pode respirar, colocar o nariz no cano de escape, você está respirando oxigênio puro. E o hidrogênio separado aí, ele vai funcionar como combustível. Tá? Tem muita empresa automobilística aí, ó, trabalhando com projetos, né, de carros a hidrogênio. Tá? Mas agora o que está mais na moda, né, são os híbridos, né, e os elétricos. Muito bem. E com relação a processo, ali são alguns produtos, né, mas com relação ao processo, tem alguns outros exemplos aqui, ó, nessa linha de tentativa de mudar, de produzir, de gerar menos. Então, você mudar cozimento em batelada para sistema contínuo na indústria de celulose e papel. Isso é interessante? É interessante, porque ó, lá no branqueamento, na etapa de branqueamento, onde se utilizava hipoclorito, o uso do hipoclorito gerava ali, ó, 8 kg de organoclorados, extremamente impactante, dificílimo de tratar. Você substituindo o hipoclorito pelo dióxido de cloro, essa quantidade de organoclorado ela se reduz a no máximo meio quilo. Então, veja bem, você mudou um simples reagente numa etapa do processo produtivo e olha o benefício que você teve. Você não teve que mudar a tecnologia de tratamento dos organoclorados, você só diminuiu a sua geração. Tá? Então, você trabalhou antes do problema acontecer. Então, é nessa linha, né, que a gente fala bastante. Um outro exemplo aqui, ó, destilaria de álcool. Né? Antes de eu entrar na UTFPR, no antigo Cefet, eu trabalhei um tempinho como engenheiro químico. E passando por uma destilaria de álcool, né, foi uma das etapas que a gente pôde trabalhar. A gente trabalhava com sistema de extração por difusão, ao invés daquele sistema de moer a cana, igual do caminhãozinho de garapa. Então, isso daí aumentava muito a eficiência. E outra coisa interessante, lá ao final, toda o vinhoto, a vinhaça que saía como produto de fundo lá da coluna, o pessoal utilizava esse material todo para fazer fertirrigação. O problema é que ele sai com uma temperatura muito elevada. Você lançar isso no solo, uma temperatura muito alta, né, mesmo que sendo condensado, né, ele prejudica o solo. Então, a gente tinha que resfriar para jogar no solo como um fertilizante, né, pelo sistema da fertirrigação. Tá, mas daí passar para um sistema de troca térmica ia ter que ser com água, aí utilizar água, trocador de calor, mais uma etapa do processo, demora mais, fica mais oneroso. Não, vamos pensar em outra coisa. Então, qual foi o sisteminha de troca de calor? O mosto fermentado, que saía lá das dornas de fermentação, ele passa por uma centrífuga, né, para separar o fermento, e aí depois esse mosto fermentado centrifugado, ele entra na coluna de destilação.
mesmo que ele tenha um certo aquecimento depois da fermentação, ele ainda está numa temperatura muito baixa comparado com as temperaturas que ele vai enfrentar dentro da coluna de destilação, nesse processo aí da destilação do álcool. Então, para otimizar esse processo e diminuir o consumo de vapor lá na coluna, o que a gente fazia? A gente fazia uma troca térmica, um trocador de calor do tipo placas, né? Onde um fluido era esse mosto fermentado e centrifugado, esse era o fluido frio. E qual era o fluido quente? O fluido quente era aquele que saía do fundo da coluna, né? Que era o vinhoto ou a vinhaça, que precisava ser resfriado. Então, o calor da vinhaça aquecia o mosto fermentado e centrifugado, né? E que esse já entrava pré-aquecido na coluna. O que acontecia? Um consumo menor de vapor dentro da coluna. Por outro lado, a gente utilizava esse mesmo trocador de calor para resfriar aquela vinhaça e poder lançar na lavoura de cana. Então, a cana no entorno da usina, ela era irrigada, né, com essa vinhaça, ou esse vinhoto que saía lá da coluna de destilação. E aí a gente resolvia 2 problemas com um único trocador de calor. Tá? Então, esses são pensamentos, né, que a gente chama de pensamento de mecanismo limpo. Tá? E um último exemplo aqui, ó, é essa questão de recuperação de solvente. Eu fui chamado uma vez numa indústria automotiva, porque a estação de tratamento não estava dando conta de tratar um determinado poluente que estava presente no seu efluente. Aí eu falei, mas qual que é o problema principal? Ah, é um solvente que vem lá do setor de pintura. Bom, se não tiver o solvente, a estação atende? Atende. Bom, então o problema não é a estação, o problema é o solvente. Não dá para a gente tirar o solvente desse efluente? Porque se tirar o solvente, recuperar esse solvente, ele pode ser reutilizado? Pode. Opa, então tá aí, né? Tá feito. Aí o que a gente fez? A gente pegou o excedente do setor de secagem, né, lá na pintura, na etapa de pintura lá dos carros, então tinha um excedente que era jogado fora. A gente canalizou todo o excedente de calor, montamos um sistema aí de destilação, recuperamos todo esse solvente, né, sistema de evaporação aí, evaporava todo ele, e aí todo esse solvente presente nesse efluente, ele retornava lá para o setor de pintura, né? O excedente não era dissipado para a atmosfera, ele era canalizado para esse sisteminha de recuperação, e aí a estação estava sobrando de novo, ela funcionava. Ou seja, não precisamos mexer um dedo lá na estação. E eu fui chamado para redesenhar a estação de tratamento. E eu nem pisei lá na estação, para vocês terem uma ideia. Tá? E o que está em tela aí, ó, é o protótipo que nós montamos com um radiador de carro, né, que era o nosso condensador, tanque de tinta ali, ó, lata de tinta, que era o nosso tanque de entrada, mangueiras dos próprios carros. A gente montou esse sisteminha aí. Dentro desse tanque de aquecimento, nós pegamos mangueiras metálicas do sistema de refrigeração para montar uma serpentina, né, para promover essa destilação. E aí nós conseguimos recuperar ali, ó, aquele tanque do destilado, né, o que está em branco, seria o solvente que a gente conseguiu recuperar lá desse efluente. Tá? Só para vocês terem uma ideia, né, desse pensamento de mecanismo limpo. Com base nesses exemplos, aí vem aquele questionamento. Tá, tudo bem, pode ser até interessante esses exemplos, mas qual a relação disso com a bioenergia? Tá? Então é aí que entra na nossa história, quando vê a história do biocombustível, comparado com os combustíveis fósseis. Tá? Essa foi a primeira linha de raciocínio. Por quê? Porque já acendeu há muito tempo a luz do reserva para os combustíveis fósseis. A gente sabe disso. Tá? É uma tendência no mundo inteiro. Né? Vários países já não querem mais produzir o carro a diesel, já suspenderam a produção de carro a diesel, outros já colocaram como meta que a partir de um determinado ano já não vai ter mais gasolina. Né? O diesel com certeza absoluta. E aí? Né? Aí vieram os combustíveis derivados da biomassa. Né? Por quê? Porque eles surgiram como uma alternativa aos combustíveis fósseis. Só que aí veio uma nova discussão também. Soja, falando da soja. Ah, mas soja é o nosso tesouro. O farelo de soja é a nossa melhor commodity, é o maior commodity que nós temos no Brasil e tal. Se utilizar soja para produzir biodiesel, vai faltar comida no prato do brasileiro. Olha, isso é extremamente questionável, né? Não é o mérito aqui da nossa discussão, mas, como substituição da soja, e para não entrar no mérito dessa discussão que envolve gigantes, a gente pensou, existem outras alternativas à soja? Existem. Várias.
Qual foi aquela que a gente escolheu? As microalgas. Nós escolhemos as microalgas para ser um substituto à soja na tentativa de produzir biodiesel. Foi aí que a gente começou a fazer alguma pesquisa para saber se existia ou não a possibilidade. Tá? Por quê? Estava aqui o gatilho, né? Ó. É viável utilizar microalga como biomassa para a produção de biocombustível? Essa foi a pergunta, né, que foi o gatilho para a gente começar a pesquisa de fato. Tá? Aí muita gente perguntou, mas como assim? Como assim? O que a microalga tem comparado com soja? Porque a soja, você sabe, se você quebrar ela em 4 partes, cada quarto da soja você esmagar, passar por um sistema de extração por solvente, você vai ter lá uma micela, depois centrifugando, você vai ter o óleo, aquela coisa toda do processo de produção do óleo. Mas e a alga? A gente sabe que são organismos fotossintetizantes, tá? Que pode ser utilizado, entre outras coisas, tá aqui, ó, na agricultura, como ração, né? Ou complemento de ração. Alguns compostos de alto valor comercial, e aqui eu cito a astaxantina, porque para produzir biodiesel, à época, nós tínhamos um valor ali calculado entre 3,5 a 5 dólares o litro de biodiesel a partir de microalgas. Tá? 1 quilo de astaxantina, 2.000 dólares. Então, tem valor comercial gigantesco. Tá? Tudo isso a partir das microalgas. Né? Uso para biorremediação, muito interessante também, porque tem um teor de nitrogênio altíssimo, né? Ajuda bastante. A biofertilização, a gente fez uma pesquisa com alface, também eu acho que eu vou apresentar também esse estudo, né, com as alfaces aqui, que a gente fertilizou com as algas, né? E outros biocombustíveis também. Como, por exemplo, aqui, né, ó, o metano, pela digestão anaeróbia da biomassa das microalgas, o próprio biodiesel do óleo das microalgas, o biohidrogênio, o bioóleo resultante da pirólise e até o bioetanol. Todos esses combustíveis derivados das algas. Né? Essa fonte aqui, ó, ela é antiga, mas é uma referência na área. Tá? Dá para ter uma ideia desse potencial em termos de produção de novas energias ou de novos combustíveis a partir de um organismo simples como uma microalga. Então, são várias as possibilidades. Bom, se são várias, a gente tem que começar com alguma, né? Não podemos ficar tirando para tudo quanto é lado sem um objetivo. Tá? E aí, a gente começou a pesquisar os tipos, né, de microalgas, a relação em termos de produção para a bioenergia, qual que era mais interessante, qual que era mais vantajosa, as que nós tínhamos aqui no nosso cenário nacional, né, principalmente em Curitiba. Eu estava em Curitiba ainda, quando a gente começou com essa pesquisa, né, até que veio uma luz. Né? Qual foi a luz que surgiu, né, para essa pesquisa aí? Ó? Os primeiros testes. Né? Vamos fazer alguns testes. Aqui são fotos dos primeiros protótipos, dos primeiros ensaios, sistemas extremamente rudimentares ali, ó, canos segurados com fita, alguns sargentos ali com material de PETG sobre um reservatório, né? Sistema de luz aqui, ó, que está colocado nesse outro esquema, no outro canto ali, ó, luz artificial, né, para promover o fotoperíodo. Então, a gente começou a fazer pesquisa para promover essa questão, como que funciona esse processo com as microalgas. Até que a gente encontrou um problema que bateu de frente com os nossos primeiros estudos, que foi o que está em tela. O que nós temos em tela aí? Nós temos em tela aí, ó, no canto inferior direito de vocês, tem uma estrutura metálica, né, com vidro. Esse é o que a gente chama de fotobioreator. Ali embaixo, bem escuro ali, ó, é uma chaminé. Tá? Uma chaminé de uma churrascaria em Curitiba, que muitos já conhecem essa história. E ao lado esse condomínio. Então, qual que era o problema? O problema é que os moradores desse condomínio começaram a reclamar dessa fumaça. Porque você sentir cheiro de costela picanha na hora do almoço é excelente. Agora, todos os dias, na sua roupa, na sua cortina, nos seus móveis, não é uma coisa tão interessante assim. E aí o dono da churrascaria, ele recebeu uma visita do órgão ambiental dizendo, olha, a gente precisa que você resolva esse problema. Se você não resolver esse problema, a gente vai voltar aqui e aí a conversa vai ser um pouco diferente. Resumindo a questão. E aí ele comprou um sistema de lavador de gases, né, pagou uma fortuna e o sistema não deu certo, ele ficou frustrado. E aí, em conversa com os colegas do Tecpar, né, a gente falou, o que a gente pode fazer? Dá para fazer alguma coisa? Dá. Pois o que a gente chamou carinhosamente de sistema da churrascaria. Então, o que a gente fazia? A gente captava
a fumaça da churrascaria, né? E através desse compressor radial que está ali embaixo, a gente enviava isso para esses 2 fotobioreatores de placas planas, cada um com 500 litros. Tá? E aí a gente promovia o borbulhamento dessa fumaça aí, ó, por esse volume, né, de água com microalgas. O que estava acontecendo ali? Bom, até o momento eu havia dito, né, que são organismos fotossintetizantes. Então ela utilizava de tudo que tinha nessa fumaça como nutriente para o seu desenvolvimento. Tá? E aí o excedente, ela dissipava. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos toda essa fumaça sendo borbulhada por difusores de ar no fundo desses fotobioreatores. Tá? E aí, quando você tinha a saída, né, o escape desse fotobioreator, nós tínhamos um respirador que, quando você abria aquele respirador, você não sentia cheiro de fumaça mais, você não sentia mais aquele cheiro de churrasco. Tá? Ou seja, o sistema funcionava. Tá? E por que ele foi montado? Dá para ver ao fundo que são prédios. Por quê? Porque esses fotobioreatores foram montados na laje da churrascaria. Né? Justamente para quê? Para ter a captação do sol. Apesar de que sol é artigo de luxo em Curitiba, mas ele precisava de luz para que as algas pudessem trabalhar e fotossintetizar todo esse material contido nessa fumaça, que era a poluição. Tá? Esse foi o sisteminha. Ah, ó, aqui está colocado, né, dá para ver melhor, né, como que funcionava. Então, era água de torneira e os nutrientes para as algas era só os componentes que tinham nessa fumaça. A única coisa que a gente fazia era se preocupar um pouco com a gordura, então tinha um filtro, né, para não entupir o sistema, né, ali do compressor, e aí o restante era bombeado ali por esses difusores, né, era encaminhado por esses difusores, e ele ficava borbulhando de baixo para cima, né, como se fosse como foi dito, né, por uma repórter que fez uma matéria com a gente lá, um aquário, né, chamou de aquário o nosso fotobioreator. Mas tudo bem, funcionava pelo mesmo princípio. Em vez de ter aquela pedra porosa que era o difusor de ar do aquário, nós tínhamos esses difusores de ar, só que não era ar, era fumaça que estava sendo colocada ali dentro do fotobioreator para alimentar essas algas. Tá? O sistema deu certo? O sistema deu certo. Tá? O sistema deu certo por quê? Porque gerou essa patente aqui. Né? Protec-Par junto com a UTF-PR. Ali embaixo tem os vários pesquisadores, né, que participaram. Eu estava comentando que a maioria, acho que 85%, 90% dos inventores ali foram alunos. Alunos de graduação, alunos de pós-graduação. É fantástico isso. Né? Então, isso daí foi um tiro muito certo. Né? Foi uma tecnologia implantada que realmente deu certo e a gente se orgulha desse documento aí, ó, que gerou, né, desse trabalho de parceria entre essas duas instituições. Né? Muito bem, só que daí nós geramos um problema, né? O que fazer com as microalgas? Porque o sistema era para reter a fumaça, era para tratar a fumaça. Esse era o problema da churrascaria. Resolveu? Resolveu. Só que é o seguinte, conforme essa fumaça era introduzida no fotobioreator, essas algas iam assimilando toda essa fumaça, iam se desenvolvendo, iam se reproduzindo. Então, o que a gente tinha que fazer? Tinha que fazer alguma coisa com essas algas. Por quê? Se a gente deixasse aquilo lá ficar verde escuro, ou seja, repleto, super concentrado de algas, elas iam começar a se autoflagelar. Tá? Ao invés de resolver o problema, elas passariam a ser um problema. Então, existia todo lá um sistema de cálculo de curva de crescimento, de estabilização, para a gente saber quanto de alga que precisava ficar dentro do fotobioreator. E o excedente nós tínhamos que tirar e fazer alguma coisa. Tá? E aí surgiu esse problema. E aí que começa toda essa linha de pesquisa, né, com as microalgas. Né? O que fazer com essas microalgas? Tá? As primeiras ideias foi trabalhar com esse tipo de microalga, que era a clorela, né, e remover ela pelo sistema de eletroflotação. Por quê? Porque a pesquisa disse que a clorela ela tem o maior teor de lipídios. Aqui vem uma outra explicação que é interessante, né, para quem não conhece o sistema. A alga, quando ela faz essa síntese, né, de tudo desses nutrientes, que aqui no nosso caso a gente chamou gentilmente de poluição, ela produz, pelo seu metabolismo, ela produz alguns lipídios, tá? Que depois vão ser esses óleos aí que a gente vai trabalhar. Tá? Mas o excedente, né, esse estresse, produz ainda mais. Então, o que a gente fazia? A gente jogava muita fumaça para que a gente pudesse estressar essa alga, ou seja,
fornecer para ela mais do que a capacidade dela de conseguir assimilar, ao ponto dela se defender produzindo ainda mais lipídios. E quem tinha mais capacidade para isso é essa alga clorela. Pô, se ela produz esse óleo, então esse óleo, a gente já pensou, opa, esse óleo pode ser o nosso biodiesel. Então foi aí que a gente começou a pensar. Só que antes de trabalhar com o biodiesel, né, a partir desse processo de estresse, das coitadas das microalgas, a gente tinha que tirar as algas lá de dentro. Tá? Então o primeiro trabalho aí, ó, foi pensar, será que vai dar certo? A gente não sabia. Né? Pesquisa é assim, né? Então vamos pesquisar. E fomos atrás. Tá? A primeira dela, o primeiro estudo daí veio com o sistema de eletroflotação. Tá? E depois a transformação desse óleo da alga em um éster, né, que seria a primeira concepção do biodiesel, por esse sistema de transiterificação. Tudo isso com base em pesquisas, né, anteriores. Tá? Então tá aqui, ó. Como é que a gente vai fazer isso? A gente tinha que tirar a alga de lá, né? Só que para trabalhar com ela, a gente tinha que trabalhar também com a secagem. E aqui a gente começa a ter alguns problemas de enfrentamento com relação ao que dá e o que não dá para fazer. Por exemplo, a alga vive na água e ela é praticamente água. O que a gente estava fazendo? Tirando ela da água e depois secando. Ou seja, um caminho 100% inverso. Né? 180 graus. Um fluxo cruzado, direto. E aí falou, opa, mas não tinha outro jeito. A gente queria primeiro testar a tecnologia, para depois pensar na viabilização. Tá? E o método de secagem era um método extremamente caro, né, para o nosso sistema de bancada, e inviável energeticamente, que era a liofilização, a secagem a frio. Tá? Funcionava perfeitamente, só que a gente ficou com essa pulga atrás da orelha. Tá? Mas então, voltamos às pesquisas, voltamos para o laboratório. Tá? O primeiro trabalho foi do Leonardo, justamente da aplicação da eletroflotação para remover as algas lá dos tanques. Aqui é um sisteminha, né, do eletroflotador, como que é o fluxo dele, tá? E aqui, ó, é um eletrodo que era colocado no fundo do tanque. Eu já volto a esse eletrodo aqui, ó. Perceba que nós estamos ainda no telhado da churrascaria, tá? Essas caixas d'água era para a gente colocar todo o volume que era retirado lá do fotobioreator, para que a gente pudesse, aos poucos, né, manter os cultivos das algas e também fazer a remoção pelo sistema de eletroflotação. Esse sisteminha aqui, ó, que nada mais é do que um barril de lixo, né, de plástico, com uma saída duas saídas laterais ali, ó, e aquele eletrodo que eu mostrei na figura anterior, ele está dentro, lá ao fundo, ligado a uma fonte de energia. Era o eletrodo de sacrifício. Tá? Nós compramos aquilo lá? Óbvio que não, né? Fomos até um ferro velho, pegamos sucata, recortamos, construímos aquele eletrodo, ligamos na fonte, para quê? Para sacrificar aquele eletrodo, promovendo uma hidrólise, geração de microbolhas, e essas microbolhas geradas faziam com que toda essa alga fosse suspensa até a parte de cima. Chegando ali em cima, a gente fazia a coleta dessas algas. E o clarificado ficava na parte de baixo. Tá? Pelo princípio da eletroflotação. Deu certo também, foi um trabalho muito interessante. Aí, a gente não tinha esquecido dessa questão do óleo. Veio o trabalho da Valéria. A Valéria é uma aluna de mestrado lá da bioenergia. Ela pegou e fez o seguinte, ela pegou essas microalgas, fez a secagem para sintetizar esses ésteres, né, por via etílica, né, porque pelo metanol também é uma outra via, mas tem os problemas ambientais também, que são bem mais sérios, né, do que com o etanol, para poder chegar nesse éster e viabilizar ou não, né, a produção do biodiesel a partir dessas microalgas geradas lá no tratamento da fumaça da churrascaria. Tá? Aqui tem todo o sistema que ela montou em termos de projeto como um todo, tá? Mas o que é mais interessante aqui, ó, tem uma figurinha. Aqui o sistema de separação das algas, né, toda a coleta, a figura da microalga liofilizada, que é o que a gente precisava para poder trabalhar com os diferentes solventes. Tá? Aqui as diferentes fases, né, do produto obtido, já das algas. Tá? E ali naquele becker, ali, ó, no canto direito superior, a quantidade do éster, já com cara de praticamente de biodiesel, ou seja, um rendimento muito baixo. Por quê? Estávamos trabalhando em escala de bancada. O que ela conseguiu comprovar? A tecnologia permite a gente obter o óleo a partir da microalga, mas na escala que nós estávamos fazendo era extremamente difícil, porque o rendimento era muito baixo e o consumo energético muito alto por conta da secagem das algas.
Aí, o que ela fez? Ela provou a viabilidade da tecnologia. Precisávamos trabalhar em cima da viabilidade do negócio como um todo. Tá? Aqui alguns trabalhos também que ela publicou. Aí veio o trabalho da Bruna. Foi numa outra linha, na área de biotecnologia, onde a partir dessas mesmas algas, foi um trabalho em paralelo, né, no mesmo laboratório, na mesma época, onde ela trabalhou com a obtenção desses açúcares superiores aqui, ó, para alimentos ou para organismos, né, e alimentos prebióticos. Tá? Imagina lá o lactobacillus, né, do Yakult, por exemplo, ele precisa de açúcar. Então, você vai dar açúcar comercial? Não, não vai. Tá? Mas uma forma de você criar ou de você fomentar esses organismos, né, probióticos, seria através desses açúcares a partir da hidrólise da microalga. Foi um outro trabalho bastante interessante que deu certo, ela conseguiu sintetizar esses açúcares a partir das algas. Eu não vou passar detalhes, né, do trabalho dela, mas também foi um trabalho extremamente interessante. Ela até foi convidada, né, para apresentar esse trabalho, dela não pôde ir, a gente teve que ir apresentar o trabalho dela, mas foi um trabalho premiado também. Uma outra linha das mesmas microalgas foi utilizar as microalgas como ração para complemento de ração animal. O Lucas ele trabalhou com peixes, então nós tínhamos lá dentro do laboratório lá peixes sendo alimentados, né, com a microalga. E aí ele pegou ração comercial tradicional e aí ele foi misturando partes, retirando partes da ração e colocando a própria microalga para ver qual seria o comportamento com relação aos peixes. Tá? E ele chegou a misturar 80 de ração comercial com 20 de alga, 70, 30 e 50, 50. Tá? O que aconteceu? Pelo fato de ter esses lipídios e ter nitrogênio, o teor proteico estava alto e o teor lipídico muito alto, ou seja, os peixes engordaram. Tá? Então, quer dizer, foi uma alternativa. Até a gente ofereceu essa pesquisa para um pesqueiro, onde ele reduziu em 40% as suas despesas lá com o consumo de ração comercial, porque ele pegou um tanque e transformou um tanque em um criadouro de microalgas. Tá? Ele deixou lá o tanque, a gente montou um sisteminha lá, né, para ele ter as algas, retirar aquelas algas do tanque e misturar com a ração para poder alimentar os peixes. Tá? Então, ele resolveu um problema aí que ele tinha com um custo elevado de ração. Tá? Aqui era um cultivo, né, que a gente tinha lá dentro do laboratório, né, só para mostrar para vocês um pouquinho, né, do que ele fazia. Tá? Bom, eu tenho outros trabalhos aqui, né, só para mostrar para vocês o que também surgiu, né, a respeito das microalgas, né, nessa linha. Tá? Porque foi o seguinte, ó, lembra que eu falei da questão energética, né? E trabalhar com produção limpa envolve o tripé, o econômico, o ambiental e o tecnológico. Eu não esqueci disso. Tá? E aí a gente colocou esse trabalho aqui ó, de ACV, né, que foi abordado também pela nossa colega, a referência no assunto, né, a professora Cássia Gaia, que trabalha com ACV. Eu trabalhei com ACV, mas foi de embalagens, né, de refrigerantes para o grupo Coca-Cola. Mas a gente pegou esse estudo de ACV e fomos fazer isso com relação ao desempenho ambiental do processo de obtenção daqueles ésteres que a Valéria tinha feito lá atrás, né, onde eu tinha apontado no início que uma das etapas, que era o uso da liofilização como processo de secagem a frio, é um processo extremamente dispendioso e consome muita energia. Então, opa, vamos ter que pesquisar. E aí a Amélia pesquisou, né, foi o trabalho de dissertação dela, ela pesquisou e ela conseguiu apontar que, de fato, né, tinha vários problemas com relação a essa questão, e ela conseguiu apontar quais foram os pontos, quanto e como que isso influenciava negativamente no processo como um todo. Esse foi o resultado do trabalho dela. Foi também extremamente interessante e gratificante o trabalho que ela fez. Acho que aqui eu tenho um resumo aqui, ó, dos resultados dela, que mostra os indicadores ambientais, né, e os principais pontos relacionados aí com, desde o cultivo, né, até a extração, a parte da síntese, né, dos ésteres, e também a parte da biomassa seca, como isso influenciava positiva ou negativamente com relação aos indicadores ambientais. E para finalizar aqui,
fazer uma conclusão breve, né, até em função do horário e permitir que vocês possam fazer algumas perguntas. Já falei bastante também. É promissor o processo? É promissor. Tá? Dá para fazer muita coisa? Dá para fazer muita coisa. Eu também comentei que um outro processo interessante com as microalgas foi um outro trabalho, né, foi o trabalho da Giovana, que ela trabalhou com a purificação de biogás de aterro sanitário. Porque qual que é o problema do biogás? O problema do biogás é o CO2. Né? É o veneno, é o CO2. Ele acidifica, né, com a umidade e aí corrói tudo. De uma maneira bem simplificada, né, falando. Tá? E aí o que ela fez? Ela pegou esse biogás e passou por um sistema envolvendo as microalgas, onde as microalgas elas faziam a síntese desse CO2, assimilavam o CO2 e aí restava apenas o metano menos contaminado, né, com CO2, vamos chamar assim, né, com CO2. Tinha o metano mais puro, mais concentrado. Tá? Deu resultado? Fantástico resultado também. Tá? Isso provou uma tecnologia ser extremamente viável, né? Utilizar as microalgas para tratar essas emissões, porque elas conseguem sintetizar. O único cuidado que a gente tem que ter é qualquer emissão que dá para usar microalga? Não. Tem algumas coisas que são tóxicas, né, as microalgas. Então tem que saber qual é o tipo de microalga, qual é a constituição, a composição dessa emissão, para saber se dá para utilizar ou não. Tá? Mas é interessante? Claro que é. É extremamente interessante, é extremamente promissor também esse processo. Tá? Uma coisa que a gente coloca e deixa bem claro, né, é a questão do consumo energético e a questão dos solventes, né, que foram utilizados, bem como até o uso da água, tá? Que são alguns desafios e oportunidades para pesquisa, para novos trabalhos. É o que a gente vem trabalhando, tá? No sentido de otimizar essa tecnologia que se mostrou promissora, né, para melhorar ainda mais e abrir oportunidades aí de novas pesquisas, de novos negócios, que é o que a gente espera também dentro da academia. Tá? Aqui, ó, é o trabalho, né, que eu comentei da Giovana, né, que foi a purificação do biogás de aterro sanitário com as microalgas, a produção de astaxantina a partir das microalgas, né, para a indústria cosmética, que também foi um trabalho que dá muito valor, né, tem muito valor agregado. O biofertilizante, nós fizemos isso com alface, só que as primeiras pesquisas nós não tivemos resultados, né, porque o canteiro que nós plantamos alface, as alfaces, elas foram roubadas. A gente não soube de nenhum caso que ninguém morreu, então eu acho que a pesquisa deu certo, mas nós atrasamos em 3 meses a pesquisa por conta de que as nossas alfaces haviam sido roubadas. Então, a gente teve que retardar um pouco esse processo, né, mas estamos retomando com novos canteiros aí, comparando, né, alface sem nenhum fertilizante, com fertilizante comercial e só com microalgas, para ver como que ela se desenvolve. E a influência no solo também. E aqui foi artefatos, né, uma indústria de artefatos para a indústria automotiva, que também estava com problema de emissões, recebeu uma visitinha, né, do órgão ambiental, e aí resolveu implantar. Esse foi um projeto também com o Tecpar, tá? Só que daí, quando a gente estava mais ou menos na metade do projeto, eu voltei para Maringá, né, eu saí de Curitiba e deixei com outros colegas o encaminhamento desse projeto. Eu não sei se ele foi finalizado, não sei precisar muito bem se ele já foi finalizado, mas as tratativas iniciais, eu me lembro que elas eram muito promissoras, porque os testes iniciais também estavam dando resultados positivos, né, do tratamento dessas emissões, desse tipo de atividade com as microalgas. Tá? E como consideração final, eu só gostaria de retomar, né, e fazer um link entre a produção mais limpa e o que eu apresentei sobre as microalgas e a bioenergia, né, que é essa questão do que é possível com a produção mais limpa. Tá? O processo de produção, como ele vem sendo realizado, você tendo essa visão holística, essa visão do todo, que é uma premissa básica, né, da produção mais limpa, você consegue. Né, é uma iniciativa muito interessante, porque te permite você ter a visão do todo. Tá? Outra coisa interessante, né, os pontos críticos, você consegue detectar as etapas que estão sendo desperdiçadas. Aquela palavrinha mágica, né, evitar desperdício, 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 você consegue, com essa visão do todo, e com ferramentas como a ACV e esse pensamento de produção mais limpa, essa metodologia permite, né, que você consiga fazer e identificar essas questões em termos de ponto crítico para controle. Tá? E óbvio, né, também permite o aproveitamento, ou melhorar o aproveitamento e diminuir a geração ou as gerações dos resíduos principais que são gerados no processo industrial. Tá? Essa seria a sequência, né, em termos de evolução, no sentido aí, ó, de produzir ou ter uma maior eficiência no uso dos seus
recursos, né, preservando a qualidade do meio ambiente, que essa também, né, é a filosofia básica desse processo aí de produção mais limpa, atendendo aí a questão da regulamentação e legislação ambiental. Tá? Por fim, não me alongando mais, né, é vantagem? É vantagem. É benefício? É benefício. É economicamente viável? Geralmente você consegue obter ganhos de rendimento e de produtividade, tá? Utilizando esse pensamento. Tá? É o que a gente chama lá, né, de processo ganha-ganha. Né? Todo mundo sai ganhando com isso. Tá? E como reflexão final, eu deixo aqui a minha velha filosofia do menos é mais. Né? No caso da questão ambiental, quanto menos a gente conseguir gerar, né, eu acho que é mais interessante. Tá? Esse é o grande objetivo aí. Tá? Se não der para a gente não gerar, não tem como prevenir, mas que ele seja a menor geração possível para evitar que você tenha que tratar ou dispor, né, para gerar um problema, um passivo ambiental. Tá? E fazer com que uma criança promissora como essa da esquerda cresça e se depare com esse ambiente aí, ó, esse ambiente extremamente caótico, né, como uma figura da direita. Tá? Essa era a reflexão que eu deixo aqui para vocês. Eu acho que eu encerro aqui. Agradeço mais uma vez. Fiquei muito feliz, muito honrado com o convite. Agradecido mesmo, né, pelo convite. E fico à disposição de vocês, caso vocês tenham interesse nessa apresentação, eu posso disponibilizar para quem tiver interesse. E a gente está à disposição tanto lá em Campo Mourão, né, aqui em Maringá, através do e-mail, para que a gente possa discutir e falar mais a respeito. Tá? Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e fico à disposição agora de vocês, caso queiram debater ou fazer algum questionamento. Obrigado. Bom, professor Marcelo, eu só tenho a agradecer. Eu acho que poderíamos ficar aqui um pouquinho mais, talvez umas 3, 4 horas ouvindo você, que não, né, não seria enfadonho, porque cada minuto foi um momento novo de revelação e de desafio, motivação. Fantástico, belíssimo o seu trabalho. Acho que foi extremamente enriquecedor em todas as suas abordagens. E, se você me permitir, eu gostaria de iniciar fazendo 2 perguntas, né, para aquecer aí a nossa audiência, para que se motivem também para fazerem perguntas na sequência. Quem sabe a gente consegue inspirar outras perguntas. Me diga uma coisa, o uso de microalgas, você veria como possível a utilização das tecnologias na limpeza de águas, por exemplo, né, que sejam contaminadas com metais pesados, como cádmio, arsênio e outros, mercúrio? Você veria como possível, eventualmente, uma aplicação de microalgas nessa... Foge um pouco, né, da questão de bioprodutos, mas aproveitando, acho que você deu tanto espaço para a gente imaginar a aplicação, né, que não tem limites. O limite, eu acho que é o limite da nossa capacidade de inventar a aplicação. Você veria, talvez, como possível uma aplicação dessas? Não. Olha, eu vou utilizar como exemplo aquele eletrodo lá para separar as águas dos tanques, que a gente pegou sucata de alumínio, tá? Qual que era o problema? Aí, tratando desse exemplo, eu acho que eu vou conseguir te responder, Klaus. Veja bem, como ela vai entrar em contato com o metal pesado, ela vai haver essa absorção, a tal da bioabsorção. Só que qual que é o problema disso? Se você pegar essa água depois para utilizar como ração animal, ela contém metal pesado. Você não vai poder utilizar. Tá? Tanto é que nessa pesquisa lá do Leonardo, a gente começou uma tentativa de substituir aquele eletrodo de metal por um eletrodo de carbono, né, justamente para evitar essa contaminação. E aquilo que eu falei a respeito das emissões lá daquela indústria automotiva. Tem que verificar o seguinte, ó, alguns componentes, principalmente os metais pesados, eles são extremamente agressivos e tóxicos à microalga. Então, você corre o risco de ele ser agressivo ao ponto de você matar a microalga. Por outro lado, se você utilizar a microalga como um adsorvente junto com algum bagaço, algum outro material adsorvente, né? A gente está fazendo um com palha de arroz e farelo de arroz, e a gente misturou um pouquinho, ele é altamente adsorvente, né?
e a gente estava trabalhando com pigmentos, né, de alguns efluentes, de algumas águas residuárias, e ele se mostrou extremamente promissor. Agora, a alga em si, o primeiro pensamento que a gente tem é com relação à toxicidade, né, desses metais para as algas. Então, do ponto de vista bioquímico ou biológico, eu acredito que seja um problema. Tá? Agora, do ponto de vista físico, a microalga, não no seu estado já natural, mas no seu estado sólido, né, já seca, como um material adsorvente ou complemento para algum outro material adsorvente, aí sim a gente pode ver viabilidade, sim. Tá? Agora, com relação à matéria orgânica, tá? Matéria orgânica de efluente, aí com certeza sim. Tá? A gente trabalhou com uma granja de suínos, onde a gente colocou lá no último tanque, né, peixes como bioindicadores, e a penúltima com as algas, né, para fazer um polimento do efluente dessa granja de suínos, e ela se mostrou extremamente eficiente para fazer esse terciário aí, né, como um polimento ao tratamento, mas de matéria orgânica, né? Não estou dizendo de metais pesados. Perfeito. Estou aproveitando ainda nessa questão né, fazendo uma analogia com o problema que você solucionou ali na churrascaria. Nas linhas de produção de papel e celulose, normalmente tem na fase final, né, principalmente nas lagoas de tratamento, tem uma emissão de enxofre muito grande, né? Então, acaba tendo na vizinhança uma impregnação muito forte desses gases. Você veria, talvez, uma possibilidade de se utilizar essa tecnologia na solução de um problema como esse? Né? Se bem que são lagoas enormes, mas, eventualmente, se poderia pensar em estudar a solução por esse caminho da utilização de microalgas? Não? Eu acho que dá sim. Eu digo acho, porque como a gente ainda não fez nenhum ensaio, não posso afirmar, né, categoricamente que é possível. Mas, em se tratando de lagoas, se você buscar, por exemplo, uma alga já familiarizada com esse ambiente, eu acredito que seja possível sim. Tá? Só para ter uma ideia, a gente não comprou uma cepa de alga. A alga que a gente utilizou desde o início do processo eram algas já ambientadas com poluição. Tá? Onde é que a gente foi buscar ambiente poluído em Curitiba? Nós fomos no passeio público. Fomos lá no passeio público com rede de fitoplâncton, coletou-se as algas lá e levamos para o laboratório. Aí depois, onde que nós fomos? Fomos lá no zoológico, na região do zoológico. Quem olha de cima ali, o Parque Náutico, não sabe onde é grama, onde é água, né? De tanto que está eutrofizado ali, né? Com algas superiores. Então, a gente pegou ali no Passaúna também, né? Quando tinha água, não sei como é que está o Passaúna, né? Porque ultimamente estava bem seco. Então, mas quando tinha água no Passaúna, estava também cheio de alga. Mas eram algas, principalmente a do passeio público, já ambientadas com poluição. Então, você falando assim do enxofre, né? Eu me lembrei das algas lá do passeio público, porque qual é a poluição ali no centro? As emissões que saem dos automóveis. Então, tem SOx, tem NOx. Então, tem muita coisa que pode ser assimilada também. E, com certeza, era assimilada. Tá? Agora, falar para você categoricamente, se a gente já fez algum estudo, né, com a remoção do enxofre, eu não sei te dizer. Eu posso colocar isso, né, como uma proposta para os meus alunos desenvolverem alguns testes, e aí, algum tempo, né, daqui para frente, eu posso te dar essa resposta desses resultados. Mas, no momento, eu não sei te afirmar, né, com certeza, se já existe um resultado positivo para isso. Mas eu acredito que sim. Perfeito. Muito obrigado. Eu vi que, desculpe só, eu vi que tem uma pergunta ali, ó, sobre a composição das algas, né, para uso do fertilizantes. Principalmente nitrogênio e lipídio, tá? Pela própria composição da alga, né? E também o lipídio pelo processo pelo qual ela passa, né? Porque ela sintetiza, né, toda essa poluição aí e ela fornece aí esses lipídios, né? Por isso que o teor lipídico dela como a ração animal lá, ou a ração animal, desculpem, a ração, o complemento para a ração para peixe, aumentou absurdamente, né? Foi mais de 200% o aumento de teor lipídico, né, no complemento lá para a ração para peixe. Esses são os principais. Complementando essa minha pergunta, eu gostaria de saber se eu posso usar em substituição ao adubo químico em hortas.
Do ponto de vista nitrogênio, sim. Do ponto de vista... Eu tenho a relação de alguns itens em menor escala, mas do fósforo não, e do potássio também não, né? Porque não faz parte da composição. Mas como auxiliador, sim. Né? Como complemento, sim. Tá? Obrigado. Não tem de um adubo, né, de um adubo comercial, ela não contém todos os itens necessários, principalmente os macro, né? O NPK. Mas A como gente tem que complemento, complementar com microelementos. isso, aí sim, aí é possível. Posso falar? Por favor. Marcelo, primeiro, Oi. meus parabéns pela sua belíssima apresentação. Gosto de apresentação como você fez aí, pragmática, objetiva. Né? E pesquisa pragmática também adoro. Né? Obrigado. Gosto muito. Com relação à pergunta que o Celso fez, na década, há muito tempo atrás, quando havia problema de combustíveis, houve a questão do estudo de gasificação do carvão lá no Rio Grande do Sul. E lá eles começaram a fazer, eu devo ter até nos arquivos alguma coisa, começaram a fazer algum processo de desenvolvimento justamente de tratamento dos gases efluentes com as algas. Né? Mas tinha esse problema do enxofre, estava problemático na época. Então, realmente, eu não sei como é que está, porque lá depois parou, fechou o centro de tecnologia, porque pararam de fazer gasificação, tal, parou. Não sei como está. Mas eu vou dar uma olhada aqui nos meus alfarrapos, ver se encontro alguma coisa a respeito para repassar aí. Obrigado, mas eu gostei da provocação, eu acho que eu vou levar isso para os alunos e com certeza eu vou encontrar voluntários aí que queiram abraçar essa causa e pesquisar essa questão do enxofre com as nossas microalgas. Enxofre, né, o gás sulfídico, SO3, esse tipo de coisa que tem nos gases, né? Sim. Então, deve interferir muito. Marcelo, qual o rendimento industrial do processamento das algas para o biodiesel? Ou seja, 1 quilo de alga, quanto poderá produzir de biodiesel? Tá. Isso depende muito, ele é bem variável, sabe? Porque ele depende muito da maneira como ele é produzido. No sistema que nós produzimos de fotobioreatores, esse rendimento é baixo. Então, se você for pensar, vamos pensar em números bem práticos, né? Como engenheiros, na visão cartesiana, XY, preto no branco. Para você produzir 1 litro de biodiesel, eu ia precisar de milhares e milhares e milhares de metros cúbicos de alga, tá? Porque o rendimento ele é baixo, ele é bem baixo, tá? Por conta do sistema que foi utilizado de placas, placas planas. Agora, existem sistemas já bem consolidados, grandes produções, justamente para esse fim, que são os chamados raceways. Os raceways são as grandes lagoas mecanizadas, onde você tem uma produção de milhares e milhares e milhares de litros, né, contendo microalgas, justamente visando a produção do óleo. Tá? Agora, no sistema que nós produzimos, ele foi um sistema pequeno, né? Foi para atender uma quantidade pequena, apesar de ser uma churrascaria, a fumaça era pequena, só que a geração era grande para o nosso sistema, mas muito pequena para uma geração comercial aí de biodiesel. Então, nós teríamos que produzir muita alga mesmo. Aquelas caixas d'água teriam que estar produzindo pelo menos aí durante um ano e meio, para a gente ter quantidade suficiente para gerar um mínimo de bioóleo. Tá? Então, por conta do sistema. Tá? Para grandes gerações, eu preciso de um cultivo diferenciado. E o mais adequado são as raceways, não os fotobioreatores de placas planas. Muito obrigado. Muito obrigado. Marcelo, tem uma pergunta do Bruno Guimarães também. Ele pergunta se existe alguma empresa no mercado com esse tipo de produto ou ainda é mais restrito à pesquisa.
Bom, Bruno, agradeço a pergunta, mas agora eu não sei dizer qual é o produto que você se refere. Se é o biodiesel da microalga, se é a astaxantina, se é a ração, se é a clorofila que a gente conseguiu separar. Ah, biorremediação. Ok. Eu desconheço, tá? Eu desconheço porque não tem muito trabalho ainda, né, divulgado nessa linha, tá? Porque existem outros sistemas que são utilizados, que são considerados mais fáceis, assim, né, em termos de biorremediação. Agora, fora do Brasil já tem, o Canadá tem bastante, tá? O Canadá já trabalha bastante com isso, tá? O norte ali dos Estados Unidos, aquela região, ela já é bem desenvolvida nessa área aí, ó, com biorremediação, já utilizando as microalgas. E é uma região onde produz microalgas com esse sistema de raceways, as grandes lagoas, essas grandes lagoas mecanizadas. Mas é uma alternativa, né? É uma alternativa. Obrigado, dona. Eu que te agradeço aí pela pergunta, pela participação. Tem muita coisa para se fazer, sabe? Foi aquilo que eu comentei no início, né? A gente atirou numa formiguinha e acertou numa manada de elefantes, sabe? Sem ser pejorativo aos animais. Foi, eu acho que um tiro certo, porque muita coisa boa veio e ainda está por vir, né, dessa pesquisa. Abriu um leque de oportunidades muito grande. Temos muitas opções ainda, né, para poder desenvolver essa linha. Pois não. Marcelo, uma pergunta é o seguinte: existem indústrias que fazem uso intensivo de água para seus processos. Um exemplo bem conhecido é a indústria do papel e celulose, que se instala normalmente perto de cursos d'água para ter a água necessária ao seu processo. Então, já há muito tempo, 30, 40 anos atrás, havia um comentário, né, de que a segurança de que a empresa não iria piorar as condições do curso d'água ao lado do qual ela se instalou, mantendo uma lei assim bastante simples, que é fazer a tomada da água a jusante, né, depois da indústria, e fazer a admissão a montante de forma que ela capte a água já poluída por ela. Então, exigiria o tratamento dentro da própria fábrica para manter a condição do rio. Pergunto, atualmente, isso continua ou evoluiu? Isso que é a minha pergunta. Excelente pergunta. Continua, e no início, né, e quando eu digo no início, cerca de 20 anos atrás, quando esse exemplo bom, né, surgiu, principalmente de multinacionais instaladas aqui no país. Na Alemanha existe isso, né, de uma forma bem clara, bem evidente e muito evoluída já há 20 anos atrás, tá? Mas o que acontece aqui? Primeiro foi o bom exemplo. Então, as multinacionais estavam colocando isso como um diferencial, né? Então, até por questões de políticas ambientais, né, do sistema de gestão ambiental dessas empresas, colocar essa questão, né, de captar a água depois que ela lança o seu efluente. Ou seja, se ela não tratar, ela vai coletar uma água ruim, né? Certo. Só que o que aconteceu com o aumento das indústrias, do número de empresas utilizando esse recurso e a diminuição da qualidade, né, desse recurso, se a gente for analisar, o mundo tem muita água ainda. Não é bem assim. Pode ter em volume, mas não em qualidade, tá? E isso começou a ser regulamentado. Então, já existe lei para novos empreendimentos, onde esses empreendimentos, para conseguir as suas licenças de instalação e operação, eles precisam apresentar no seu plano de tratamento, no seu projeto de tratamento, no seu projeto ambiental, essa questão da tratabilidade e a questão de captação e de lançamento. Tá? Já existe regulamentação para isso.
E essas novas indústrias, por exemplo, a Klabin, que fez essa grande ampliação do projeto Tigre aí em Ortigueira, né? Sim. Será que já está respeitando esse princípio, Marcelo? Eu espero que sim, porque a Klabin é parceira, inclusive vários projetos, né, que a Klabin desenvolveu foram com alunos nossos também, não só nossos da UTFPR, mas de outras universidades também. Eles têm uma preocupação gigantesca, gigantesca mesmo com essa questão, porque é um processo extremamente impactante, um gerador de passivos ambientais muito grandes mesmo, e eu não duvido nem um pouquinho que eles já estejam trabalhando nessa linha. Não conheço a unidade nova, por isso eu não posso afirmar categoricamente, mas eu posso entrar em contato com um engenheiro que é colega de faculdade que trabalha lá, né, do tempo da universidade, e duas alunas que foram contratadas depois que desenvolveram o trabalho de mestrado lá dentro, que foram contratadas pela Klabin. Se eu entrar em contato com elas, essas pessoas, elas vão conseguir me responder. Aí eu posso te enviar por e-mail para saber qual é o sistema que essa unidade nova está trabalhando, mas agora de cabeça eu não sei responder também. Valeu, Marcelo. Obrigado. Parabéns. Obrigado, Barreto. Obrigado pelo prestígio aí, ó, por estar assistindo. A palavra continua aberta para perguntas. Quem quiser aproveitar essa oportunidade e esclarecer suas dúvidas com o professor Marcelo e desafiar, né? Você vê que ele já saiu hoje daqui com duas ideias. Já vai botar fogo, pressão no turbo dos alunos dele para estudar a questão do enxofre, de gases de enxofre. Só não faço hoje porque não tenho contato mais com eles hoje, mas segunda-feira... Que ótimo. Essa questão da água, aproveitando enquanto surge ou não outra pergunta, essa questão da água é uma coisa que a gente vem trabalhando também já há um tempo, né? E várias pesquisas têm demonstrado essa questão da qualidade e dos sistemas nossos de tratamento, né? Infelizmente, a gente sabe que os nossos sistemas de tratamento, vamos falar só do nosso Paraná aqui, ele trata parcialmente. Então, a gente sabe disso, né? Que, infelizmente, ele não consegue reter tudo aquilo que precisaria. Na verdade, as estações são concentradores, né, de um determinado problema, ela desconcentra e joga de volta para o rio. E aí, quando você vai fazer coleta no rio, você coleta a água logo depois do lançamento, né, desse esgoto tratado, ou se faz a coleta dos sedimentos, né, desses rios que recebem esse esgoto tratado, você percebe contaminações altíssimas ainda, né? Então, os produtos de higiene pessoal, né, os PHPs, fármacos em concentrações absurdas, né? Tem um grupo de pesquisa lá da Unicamp, apresentou há cerca de 12 anos atrás, 2008, 12 anos atrás, pesquisa até de mutação, já em algumas espécies mais sensíveis, né? Então, por exemplo, peixes, né? Você coloca lá 50 machos, 50 fêmeas. Ao final de um certo período, lá havia mutação, você já não conseguia identificar. E a questão de nadadeiras, né, faltando e tal. Quer dizer, mutação mesmo, né, em função de alguns elementos aí presentes nessas águas que recebem o esgoto que a gente julga ser tratado, né? Então, essa questão da preocupação com o uso da água e apertar mesmo, principalmente quem faz uso, né, desses recursos, é de fundamental importância, porque o que a gente tem percebido é uma coisa muito séria. Eu até brinco com alguns alunos, né, que é uma coisa que a gente fazia muito, era beber água da mangueira. Você vai lá, molha o jardim ou vai lavar o carro, aí se tá calor, tá com sede, você pega a mangueira e... Quem que nunca fez isso? Tem gente que até falava assim, até é gostoso aquele gostinho de borracha que sai da mangueira, né, daquela água com gosto de borracha. Olha, eu digo para eles, né, não se espantem se você ficar tomando água de torneira, você começar a afinar a voz, por exemplo. Por quê? Por conta do excedente de hormônios, né? Principalmente porque o regulador endócrino, os hormônios, parte é absorvida apenas, a outra parte é eliminada com a urina, com as fezes, e aí somente parte daquilo é tratado, o restante vai embora, né? Então, depois ele vai a companhia de tratamento de água, de abastecimento, coleta aquela água, faz um tratamento que também não remove isso, né? O tempo de meia-vida é bem alto,
ele permanece, né? E aí você recebe na sua torneira uma água que pode conter? Pode. Tá? Você não está protegido 100%. Tá? Então, você percebe isso, né? Que em algumas situações, em algumas regiões, isso daí é muito sério mesmo. Só que as pessoas, acho que não têm consciência disso. Não sei se é a questão da informação, a gente estava falando, né, de muita informação que a gente tem recebido, né, nos últimos tempos sobre esse determinado assunto, né, que nós estamos vivendo, mas essa questão aí da água é um assunto, eu particularmente, eu tenho um medo danado disso, né? Faz muito tempo que eu evito tomar água de torneira. Eu tomo se eu não sei que veio da torneira. Se eu peço, alguém me oferece um copo de água, eu vou tomar, pela sede. Agora, se eu puder escolher, eu não vou tomar água de torneira. Só cerveja. Marcelo, Um bom whisky. Marcelo, Pois não, Cláudio? eu vou lhe contar uma coisa. Eu, por exemplo, eu tomo água de torneira em Curitiba. Eu confio na Sanepar, no sistema de tratamento que ela faz o possível, né? Eu confio mais do que comprar um galão no supermercado de uma água que eu não sei de onde vem. Então, esse é o problema, né? Sim. E olha, Cláudio, há uns anos atrás, mais de 10 anos também, tá? Foi feita uma pesquisa com 10 marcas de água mineral. Tá? Eu vou falar só para você com relação a coliformes fecais. Tinha os termotolerantes lá, ó, tinha, entendeu? Na água mineral. Então, nessa linha, eu tô com você. Pois é. 1000 vezes água de torneira e falar fino do que Esse é o tomar água mineral com pitica. Literalmente falando, né? Desculpem aí o termo, né? Mas é fato, é fato, tá? Então, era problema na água, era problema nas embalagens, era problema no sistema de fechamento, né? Com as tampas, o sistema de higienização das embalagens. Então, é recorrente também isso daí, né? Agora, eu concordo com você, né? Eu preciso acreditar no sistema de tratamento. Vou falar, hein? Eu vou falar para você. Nós, em Paraná, nós estamos mas super bem comparado com outras regiões aqui do país. Exatamente. Tem algumas regiões que, olha, você não vai tomar água de torneira de jeito nenhum. Exatamente. Você não vai Concordo ter coragem plenamente. de tomar água de torneira. Você vai Barreto, ter sede, você vai tomar cerveja, você vai tomar pinga, você vai tomar cachaça, você vai ficar sem tomar nada, mas você não vai ter coragem. Porque quando você abre uma torneira, você coloca num copo, tá? Você vai olhar ali, ó, você não tem condição de tomar isso. Cláudio, eu tô com você Espírito Santo também. hoje é um exemplo disso, né? Problema Eu tô com o Cláudio porque eu também tomo água de torneira porque tem excesso de cloro. Mas teve um tempo aí que em Curitiba a gente tomava água com aquelas algas que vinham, né, no rio. Passou um tempão em Curitiba acontecendo isso aí. Então aí não tinha. O que eu fazia? Eu fervia água, destilava, fervia água e depois aerava e guardava água fervida. Porque água mineral também tem esse problema. Já vi esse negócio, essas análises todas aí, né, e realmente é muita chance de contaminação, principalmente agora, né, com esses problemas de poluição que tem por aí, o pessoal pegando água, fazendo poço artesiano, à torta e à direito, né? Até o CREA tem difundido aí esse problema, né? Então é grave, o problema da água é muito grave. É um bem essencial à saúde, mas nós temos que tomar muito cuidado com isso aí. Se a sua água estiver com muita alga, você pode separar essas algas e fornecer para o nosso laboratório que a gente A Sanepar era especialista anteriormente nisso aí. Eu não conseguia resolver o problema. Até hoje não, hoje está. O tratamento mudou, está sensacional. Na Sanepar. A Sanepar, a gente tem que tirar o chapéu, porque ela realmente é uma das melhores companhias de saneamento na América Latina, queira ou não queira. Agora, os problemas existem realmente, né? A poluição existe, infelizmente, e é um pepino realmente.
Ok. Ok. Bom, eu diria que, de minha parte, atingimos e ultrapassamos as expectativas, Marcelo. Obrigado por sua brilhante contribuição. Acho que saímos todos aqui seguramente diferentes do que Isso. entramos, né? Esse é o Motivados. caminho, né, Celso? Exatamente, Cláudio. Esse é o caminho, a energia limpa. Exatamente. Então, eu, de minha parte, então, pediria ao Cláudio não, as suas últimas palavras, ao Jansen para encerramento desse webinar, e daí passaria a palavra para o Marcelo, né, para suas últimas palavras e despedida do evento aqui. Ok. Eu gostaria de agradecer ao professor Marcelo pela excelente aula. Isso não foi uma palestra, foi uma excelente aula sobre energia limpa. Certo? E o Instituto de Engenharia do Paraná, em nome do presidente Horácio e o diretor técnico Ferrúcio, lhe agradece generosamente. Muito obrigado. Apareça sempre se tiver alguma novidade. Tá bom? Muito obrigado. Professor Marcelo, muito obrigado. Você pode ter certeza que o Instituto de Engenharia do Paraná, o Paraná Metrologia, a Unilivre e a Associação dos Engenheiros Químicos do Paraná estão contigo e não abrimos mão. O momento é esse, a energia limpa que vai resolver o problema. Temos que ir por esse caminho. Obrigado, cara. Grande abraço. Marcelo, se quiser encerrar, fique à vontade. Olha, quem tem que agradecer sou eu. São pessoas brilhantes que eu vejo aqui na minha tela, de um gabarito que é incomparável aí, né? Muita experiência, eu aprendo muito, né, ouvindo e estando com vocês, compartilhando essas conversas. Gosto demais disso que eu faço. Não é à toa, né, que eu vim para a docência, porque eu adoro compartilhar as coisas que eu aprendi, porque eu aprendo muito mais quando eu consigo compartilhar essas coisas, né, porque a gente debate e isso engrandece muito a gente. E, e parabenizo pela iniciativa de vocês trabalharem com essas lives aqui, né, nesse talk, que eu achei fantástico também, fiquei muito honrado em poder participar, e fico à disposição de vocês, né? Sempre que quiserem falar a respeito desse assunto, a gente está à disposição de vocês, tá? Agradeço imensamente e até uma próxima. Que seja em breve e que possa ser presencialmente, né? Tá, não, também. Mais uma vez, obrigado, Marcelo. Marcelo. E, olha, teremos você outras vezes aqui para conversarmos e bater esse papo agradável. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Um bom fim de dia e um bom final de semana. Um abraço. Grande abraço. Um abraço. Muita saúde a todos. Tchau, tchau.